Olá, eu sou Daiane Figueiredo, meteorologista da Climatempo, e eu trago a atualização da previsão para os próximos dias em nome da SCA. Muito do que acontece no Oceano Pacífico Equatorial interfere no regime de chuvas, principalmente para a região produtora de cana. Nós temos dois padrões climáticos que interferem neste regime de chuva, que é o El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, e o Laninha é caracterizado pelo resfriamento. Neste momento, as condições atuais do Oceano Pacífico Equatorial vêm indicando que está num processo de resfriamento, e isto é cada vez mais favorável para a formação de corredores de umidade aqui para o centro-sul do Brasil. Pensando na previsão probabilística do que pode acontecer nos próximos meses em termos de El Niño ou Laninha, nós ainda vamos passar por este finalzinho do verão por um processo de resfriamento do Pacífico Equatorial, evidenciando este fenômeno Laninha, auxiliando na formação de corredores de umidade, deixando os dias persistentes com o tempo mais fechado. Isso auxilia também na umidade do solo em grande parte das áreas produtoras de cana. Esta previsão probabilística indica que nós vamos passar por esse resfriamento até meados de fevereiro, e o outono de 2025, que começa no finalzinho de março, vem indicando como sendo um outono neutro frio. O que isso impacta? Indica para a gente que este outono de 2025 deve ser um pouco mais frio que o outono de 2024, por exemplo, e isso é mais favorável para a entrada de massas de ar frio, contribuindo para a diminuição pontual da temperatura mínima. A previsão, então, para o mês de fevereiro de 2025 e também para os próximos dias, nós vamos ter a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS. Essa ZACAS vai estar posicionado bem aqui nessa faixa centro-sul do país, pegando o estado do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, Alta Mogiana Paulista, sul de Minas e também as áreas pontuais ali do litoral do estado de São Paulo. Esta virada de janeiro para fevereiro deve ser bastante chuvosa, principalmente os primeiros 5 dias do mês de fevereiro. Os maiores acumulados devem ser registrados na região da Alta Mogiana, o sul de Minas, áreas pontuais da faixa centro e leste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Cerrado Goiano devem receber os maiores acumulados, principalmente ao longo do dia 2 e 3 de fevereiro. Depois disso, após o dia 5, onde essas zacas devem perder a intensidade, nós vamos passar por um período maior de tempo mais aberto. Grande parte do centro-sul do país deve ter esse período de tempo mais aberto, onde vai indicar aí um aumento gradual da temperatura máxima, mas não chega a ser um aumento tão expressivo. As áreas produtoras ao sul do Mato Grosso do Sul, com essas instabilidades que devem acontecer ao longo destes primeiros dias do mês de fevereiro, as chuvas devem cessar e voltar realmente mais na segunda quinzena do mês. Então, nós vamos ter uns primeiros dias de fevereiro bastante chuvoso, depois essa chuva deve cessar em grande parte da região e voltar com uma maior intensidade ali na segunda quinzena. A temperatura máxima tende a ficar dentro da normalidade. Algumas áreas pontuais do estado de São Paulo devem ter temperaturas mais amenas ao longo deste fevereiro de 2025. A previsão regional para os próximos dias: na cidade de São José do Rio Preto, nós teremos instabilidades nesses 5 primeiros dias, chuvas de moderada a fraca intensidade. Depois disso, um ligeiro período de tempo mais aberto, com as chuvas se intensificando a partir do dia 14 de fevereiro. Mas essas chuvas tendem a ser pontuais, de fraca intensidade, e a temperatura máxima tende a ficar dentro da normalidade do que é esperado no mês de fevereiro, normalmente. Em Uberaba, Minas Gerais, nós temos aí esse corredor de umidade se intensificando e causando mais chuvas para a região, chuvas expressivas que podem durar até o dia 5 de fevereiro. Depois, um breve período de tempo mais aberto e as chuvas retornando na segunda quinzena de forma mais esparsa
na região. A cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, este corredor deve provocar instabilidades de fraca a moderada intensidade, chuvas persistentes em dias persistentes, mas o que chama atenção para esta cidade de Rio Verde são os acumulados mais expressivos que tendem a acontecer de forma pontual em alguns dias específicos ao longo de fevereiro de 2025, que pode auxiliar na umidade do solo ali para a região, principalmente na virada de fevereiro para março, onde tem os maiores acumulados, sendo previsto. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo com uma baixa disponibilidade de água no solo, deve ter esse corredor de umidade, não deve impactar tanto essa região, mas as chuvas pontuais devem acontecer ali no dia 4, 5. São chuvas de fraca intensidade que podem auxiliar de uma certa forma na melhora da umidade do solo, mas não deve garantir a manutenção. Nós temos temperaturas mais altas na metade do mês de fevereiro, que isso pode causar um estresse térmico em algumas culturas, mas não são dias persistentes de temperaturas tão altas. Mas ainda assim é necessário ficar em atenção para esta região, principalmente com esses baixos acumulados e essas chuvas mais esparsas ao longo de fevereiro de 2025. Essas foram as principais atualizações. Eu volto numa próxima com maiores informações. Até mais!